ou a videira figos, assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer, vai repreendendo toda seta que vem para tentar tirar a atenção, todo impedimento, toda muralha, em nome de Jesus. Toma essa palavra em tuas mãos, que o Senhor possa abençoar poderosamente, e a graça do teu Espírito Santo venha ser conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, hoje o tema da palavra é sobre qual fonte você está: a fonte doce ou a fonte salgada? Se você estiver na fonte doce, é a fonte da facilidade, é a fonte que te contraria as coisas de Deus, é a fonte do diabo, porque ou você dá ouvido à voz de Deus, ou você dá ouvido à fonte do diabo. Existem duas vozes que te influenciarão nessa terra: ou a voz de Deus ou a voz do diabo. Não existem outras vozes, só existem dois tipos em meio a várias vozes. Em meio à multidão de vozes, somente duas vozes: ou a voz das trevas, ou a voz do inferno. O mundo segue a voz das trevas, mas o povo de Deus segue a fonte salgada, que veio para salgar. Como a carne, que ela se mantém regenerada antes de chegar até você, ela é mantida no sal para se manter conservada. Assim também é a palavra de Deus, ela é o sal. E para a nossa carne se manter conservada na sã consciência do Espírito Santo, é necessário nós mantermos a nossa vida na palavra de Deus, debaixo da palavra. Porque eu sou um vaso de barro, mas Jesus, ele veio para dar vida e abundância. E quando nós damos ouvidos à voz de Deus, Deus então, ele te guarda, ele te livra do mal. Mas quando damos ouvido à voz do diabo, nós entramos então em várias contendas, em vários abismos impetuosos. Por quê? Porque eu vou repetir para você: só há duas vozes, ou a voz de Deus ou a voz do diabo. Há uma luta entre Deus e os anjos caídos. E a Bíblia diz que o nosso corpo, ou ele é templo do Espírito Santo, ou ele é templo dos espíritos mundanos. Então, em meio a muitas vozes, o teu corpo, ele tem um dono espiritual. Ou o teu corpo, o dono espiritual é o diabo, ou o teu corpo, o dono espiritual é o Espírito Santo de Deus.
Você pode ter várias religiões, você pode estar frequentando em várias religiões, mas eu quero te dizer, não tem como ficar em cima do muro para o teu corpo ser de Deus. Você precisa aceitar a fé em Jesus Cristo, a fé, aleluia, que é moderada, a fé, aleluia, que é temperada, a fé que é paciente, a fé que persevera e que muda, aleluia, o caráter do homem. Deus Santo tem poder e glória. E quando as pessoas elas estão na fonte doce, que é a fonte do diabo, elas acabam dando lugar ao diabo. E isso que acontece, que muitas pessoas se guardam para si inimizades, não conseguem perdoar umas às outras, não conseguem, aleluia, manter o amor, aleluia, o amor ao próximo, porque todos nós somos criaturas de Deus, feitura sua, e nós devemos amar uns aos outros, amar a criação, amar, porque nós sabemos que assim como Deus criou a mim, criou você, assim como Deus criou, aleluia, tudo que tem na terra, Ele é fiel e verdadeiro, e Ele ama a todos, mas Ele quer que todos se arrependam de dar ouvido à voz do diabo. Então o Evangelho é temperado. Evangelho, sua palavra seja como sal e temperado. Evangelho não é regra, mais regra, mais regra. A palavra de Deus é espírito e vida. A palavra de Deus alimenta o teu espírito. Davi disse: dá um frasco de vinho a cada um e libera um bom pedaço de carne. Salomão disse: come o teu pão, bebe o teu vinho com alegria de coração e alegra com a mulher da tua mocidade. Se nós pregarmos isso no Brasil hoje, nós somos bloqueados, porque o Brasil não entendeu o que é evangelho ainda. Um país como o Brasil, que tem impedido pessoas de entrar no reino dos céus, e eles mesmos não têm entrado. Evangelho é mudança de caráter, é apartar da lascívia, da luxúria. É isso que Deus pede de nós. E amar a palavra e saber que você tem prazer de ouvir a palavra, não porque a palavra é regra atrás de regra, mandamento atrás de mandamento, mas a palavra é espírito e vida, liberta, batiza com o Espírito Santo, te dá paz para a tua alma, aleluia. Quando a tua alma está sedenta, quando a tua alma está vazia, a palavra de Deus ela chega e preencherá a tua alma, e você sentirá satisfação em Deus pelo verdadeiro alimento, que é a palavra de Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Paulo diz para Timóteo: bebe também um pouco de vinho, por causa das tuas frequentes enfermidades. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Não deixarei que nada me domine. Evangelho é sobre isso. Mas as pessoas colocam regras, mais regras. Não pode isso, não pode aquilo, não pode mais isso. Isso não é evangelho. Evangelho é pregar contra a mentira, contra a falsidade, contra a inveja. Evangelho é pregar contra ser egoísta. É aquilo que faz mal. Isso é o pecado. Porém, tem que entender que o Evangelho também é segundo a graça e a verdade, a qual a Bíblia disse: não desprezo a graça do Senhor, a qual Cristo, senão morreria de balde. Porque nós não somos salvos mediante a mérito nosso, mas somos salvos pela graça, mediante a fé. Aleluia. Caso contrário, graça já não é graça. Deus Santo e poder e glória. Disse ali, disse Jó, na carta de Jó: Deus Santo e poder e glória. A Deus não se pode igualar.
O homem não se pode igualar a Deus, mas aleluia, a Bíblia vai dizer em Gálatas que nós devemos ser seus imitadores. Eu não posso igualar a Deus, mas eu posso ser o imitador de Deus. Aleluia. Nós não podemos ser como Deus, mas podemos ser parecidos com Ele, porque nós necessitamos da graça. Davi morreu e viu corrupção, ele viu o pecado, mas Jesus veio e não viu o pecado. Jesus, ele veio, aleluia, viveu em carne, se humilhou, tomando forma de homem, mas ele morreu, aleluia, sem pecado. Ele disse: irai-vos, mas não pequeis, é da carne. Mas quando você, aleluia, usa da carne para extrapolar, você já entra no abismo do pecado. Por isso, aleluia, nós devemos ser temperados, nós devemos ter a sã consciência do Evangelho, que não é difícil, mas difícil para muitas pessoas é mudar o caráter, é deixar de fazer mal, aleluia, aceitar o bem. Isso é muito difícil para as pessoas, é muito difícil você deixar de falar mal do próximo, é muito difícil você deixar de ser falso, falsa, é muito difícil você deixar de cobiçar o que é do próximo. Em Romanos vai dizer que o cumprimento da lei é amar o próximo como a ti mesmo, porque aquele que ama o próximo, ele não faz mal para o próximo, ele não cobiça o que é do próximo. Aleluia, não me envergonho do Evangelho, a qual é poder de Deus para a salvação dos gentios. Oh, glória, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas é poder de Deus para os que são salvos. Oh, glória, quando você olha para o Evangelho e tem ali um fardo pesado e você acha que é uma cruz pesada, não é, porque a cruz pesada Cristo já carregou no Calvário, e agora o que o Evangelho pede de nós é para que deixamos as nossas vontades, as nossas implicâncias, as nossas, aleluia, imitações e injúrias, e aceitamos a Cristo, que é boa fé, esperança, porém o maior deles é o amor. Você pode dar um glória para Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Eu sou apenas um vaso de barro nas mãos do Rodrigo, que não tem comunhão entre a luz e as trevas. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Não tem comunhão. Você quer se dar bem com as pessoas? Você só se dará bem com as pessoas que estão na fonte de Jesus com você, na fonte da água da vida. Então você se dará bem com aqueles que estão em Cristo. Não tem como você não se dar bem. Eu não vou com a dele, eu não vou com a dela, meu espírito não bate. Se a pessoa estiver em Jesus, verdadeiramente na videira, o teu espírito baterá com o espírito dela, o teu espírito combinará com o espírito dela. Por quê? Porque o céu, ele é sintonia. O céu lá não tem isso não, de eu não amo meu irmão, de eu não vou com a dele, eu não gosto dela, eu não gosto dele. No céu não tem isso. Quando você está no Espírito Santo de Deus, você amará o teu irmão e ele também te amará, porque vocês estão na mesma fonte da água da vida. Agora, quanto aos falsos irmãos, aleluia, rebeldes, esses, aleluia, nós devemos apartar. Quem são os falsos irmãos? Os rebeldes. São aqueles que fazem mal ao próximo. Os que se dizem irmãos, mas são idólatras.
são mentirosos, são falsos, maldizentes, apartai-vos dos tais. Mas das pessoas do mundo, caso contrário, só saem do mundo. A fonte das trevas complicará a tua vida. A fonte do céu, você sentirá a diferença. Então você tem que fechar a fonte do céu na tua vida e você sai do impedimento. Perdoa as minhas falhas, os pecados. E Deus te fechará com a videira verdadeira, com a fonte verdadeira. Então, que concórdia tem a luz com as trevas? Não tem concórdia. Não adianta você querer ter uma boa comunhão com a pessoa que ela não tem Jesus. Você pode até tentar, mas você não vai ter uma boa comunhão. Não tem comunhão. Você pode até ser conhecido, conversar com a pessoa, mas você não conseguirá manter comunhão com essa pessoa, se você está verdadeiramente em Cristo. Andarão dois juntos se não tiverem entre desacordo? Não tem como. Fica difícil. Então ele disse: os inimigos do homem serão da própria casa. E vê se quando você aceita Jesus, isso não se cumpre. As pessoas da sua casa não aceitam Jesus. Por que eles não aceitam que você foi para Jesus, se Jesus é fé, esperança e amor? Você está tentando se regenerar em Cristo, ser uma pessoa melhor? Por que eles não aceitam o bem? Porque eles estão nas trevas e não há comunhão com o bem e o mal, não há comunhão com a luz e as trevas. E a palavra se cumpre, porque ela é fiel e verdadeira. Mas o mundo fecha os olhos, tapa os olhos para Jesus e prefere dar ouvido ao diabo. Glória a Jesus. Ou você está na fonte de Deus, ou você está na fonte do diabo. Não existe. Mas, pastor Bruno, são diversas religiões. E eu creio que a minha religião é de Deus. Mas como a sua religião é de Deus, se está implicando com Jesus que é bom, com Deus que é bom, Deus da Bíblia. Como a sua religião é de Deus, se está mandando você fazer mal ao próximo e está mandando você, o Deus que você serve, contrariar aquilo que é bom na tua vida. Às vezes você está indo para um caminho bom, aí o Deus que você serve vai lá e fala para você: volta. E você estraga o seu dia porque você deu ouvido à voz do Deus que você serve, que não é Deus, é o diabo. Porque Deus é um só, Criador do céu e da terra, e a sua palavra é universal. Então temos uma igreja abençoada aqui para a glória de Deus, irmã Fátima. E a fonte deles, o Deus deles, falou para eles não entrarem aqui, porque eles não serão abençoados. Eles dão ouvido à fonte deles e acabam perdendo a bênção. Aí os pastores agora viu que o mundo é da fonte do diabo, estão entrando também, mamãe, para fechar com a fonte do diabo. Porque vamos entrar na fonte do diabo, fica todo mundo na fonte do diabo. Aí Jesus volta, fica os pastores com a fonte do diabo
E as pessoas cafões do diabo, tendo comunhão com as trevas. Mas eu sinto muito dizer, não entrará no reino dos céus aquele que tem comunhão com as trevas. Ou a gente vai nas trevas para dissipar as trevas e não para entrar em conformidade e se transformar em trevas. Ainda que o povo de Deus for tão numeroso como a areia do mar, somente os remanescentes serão salvos. Fica com Jesus. Sai da fonte do diabo, que te contraria aí conforme a vontade de Deus. E os tempos já são chegados. Temos que encarar a realidade. A realidade é essa, que Jesus está voltando. A realidade é essa, que a Bíblia tem se cumprido. Que os tempos aí fora estão difíceis. Mas graças a Deus, que por meio de Cristo Jesus me dá vitória. Cubra-me com tuas penas, e debaixo de tuas asas estarei seguro. E você faz prova de mim e vê que eu sou o Redentor forte na tua vida, o Deus Todo-Poderoso que entra na tua causa. E não tem ameaça de vão ver, de nós vamos fechar, vamos acabar com o seu ministério. Não tem isso. Porque Deus não habita somente aqui, meu amigo. Deus habita também aqui. Deus habita aí dentro de você. Agora, tudo que o homem plantar, ele colherá. Deus Santo e Todo e Glória. Deus tremendo, decala para surenda lá, de combinação, lá para de combinação. E esses pastores dando lugar a fontes do diabo para atrair pessoas. Fica uma igreja cheia, mas uma igreja vazia ao mesmo tempo. Não adianta ter uma igreja cheia e uma igreja vazia de Deus, com fonte do diabo. De 7 igrejas, só 2 estavam com a fonte de Jesus. Alegria no céu quando o pecador se arrepende, mais do que 99 justos que não carecem de arrependimento. O exército do céu é inumerável. Deus não precisa de quantidade no céu, Ele já tem quantidade lá. Deus ele precisa de qualidade, em adoradores que adoram em espírito e em verdade. Ele quer que todos os homens se arrependam, mas ele sabe que os homens amaram mais as trevas. Por isso que desde o princípio, pega isso aqui, desde o princípio até agora, o número de pessoas que foram salvas para nós é incontável, é inumerável. Mas o número de pessoas que se entregaram à perdição, como o inferno, está nu perante Deus, como a perdição, o número de pessoas que foram para esses lugares é maior. Será que o céu perdeu? O céu não perdeu. Quem perderam foram eles, que amaram mais as trevas do que a luz. Mas eu quero profetizar que Deus está abrindo teus olhos agora, para que você, aleluia, não venha andar mais em trevas, mas venha andar na luz do Espírito de Deus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai sem ver o Filho. Quem dá glória para Jesus?
Deus Santo tem poder e glória. Deus tremendo. Emanuel, Deus conosco. Glória a Jesus. Então, sobre isso, não dá. Aguenta firme. Busque mais. Eles estão pressionando, estão oprimindo. O que nós temos que fazer? Temos que usar a cabeça, usar as coisas de Deus. Vai passear um pouquinho, faz sua parte também. Não deixa de ir nos cultos. E Deus, Ele te abençoará. Então, ou é a voz de Deus, ou é a voz do diabo. Aquele que tem o Espírito Santo, esse tal é de Cristo. Aquele que não tem, esse tal não é de Cristo. O valente, para encerrar, ele guarda a sua casa. Glória a Jesus. E tudo contém. Quando Jesus fala valente, para servir do diabo. Mas sobrevive o mais valente que ele, que é Jesus Cristo. Aquele a qual os olhos são como fogo, resplandecente como o sol, o seu rosto. Usa uma vestidura branca, comprida, uma calça branca comprida, a roupa toda branca. E o cinto que ele usa em sua calça é um cinto de ouro. A sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse é Cristo glorificado. Ele é o mais valente. Quando ele chega na situação aonde as trevas estão, ela bate em retirada, porque onde a luz chega, que é Cristo, as trevas têm que bater em retirada. E o Espírito Santo em Cristo diz: não se preocupe, porque eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, todos os dias. O Espírito Santo é Cristo habitando dentro de você. E Salmo 56, verso 9: invoquei o nome do Senhor e meus adversários bateram em retirada. Cristo dentro de você, aonde você chega, as trevas não vão te dominar, as trevas não vão te engolir, as trevas não vão prevalecer, vão te derrotar, porque ele disse assim: aleluia, pelejarão contra ti, mas não triunfarão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar deles. Torna-se um a nada, como quem não é nada, aqueles que se irritarem contra ti. Deus é mais, Deus é forte. E quando você dobra o joelho, Deus ele envia anjos para guerrear. Ele nem levanta do trono, ele só envia anjos. Ele só envia um querubim, que na hierarquia não é o mais forte dos anjos, é o serafim. Ao mesmo anjo serafim que aniquilou 185 mil homens que ameaçaram de morte inocentes, que já estavam preparados para matar o povo de Deus, que era o povo inocente, estava na presença, não estava na idolatria, no pecado. E o anjo de Deus concedeu o livramento, porque eles estavam na presença, estavam na fonte de Jesus. Na fonte de Jesus tem sempre livramento. Agora o mundo é luta mesmo, tanto na fonte do diabo quanto na fonte de Jesus. Mas graças a Deus, que o poder de Cristo Jesus nos dá vitória no final. À noite a gente deita no travesseiro e profetiza como Davi: deitei e dormi, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Amém? Fique com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.